Manda bala. Bom, então vamos lá. João 15, vamos ler a partir do 18, que é onde a gente tinha parado, e concluir esse pequeno trecho, para a gente poder também dar continuidade em João 16 e tentar fazer o capítulo inteiro. Então, boa noite para quem está chegando. Oi, Grazi. Oi, Paulo. Tá. João 15, versículo 18. Na verdade, eu vou ler os versículos 16 e 17, que é onde tinha acabado, para daí a gente dar essa sequência, assim, porque não tem essa quebra, né? É um diálogo que continua. E o versículo 16 fala: Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi, e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. E isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. E é engraçado que a próxima frase é: o mundo vos odeia. Né? Então ele Né? fala: amai-vos uns aos outros, e continua dizendo: então, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. E aí há discussões, divergentes, não, nem divergentes assim, mas diferentes opiniões a respeito da interpretação desse mundo, mas a palavra mundo aí é a palavra cosmos, que é a mesma palavra que é usada em João 3,16, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu lembro quando a gente falou de João 3,16, eu ainda falei, Jesus, o texto está falando do mundo, do cosmos. Deus criou e amou a criação e aquilo que ele criou. Porém, aqui nesse texto, dá a entender muito mais, se a gente comparar com João 7, por exemplo. João 7,7 vai dizer que o mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho das suas obras más. Então, aqui nesses versículos, a palavra mundo, embora seja a mesma palavra cosmos, que está em João 3,16, mas ela está muito mais se referindo a um estilo de vida, a um sistema que se encontra fora de Deus, fora do reino de Deus, né? Então, Jesus está dizendo aqui, se o mundo vos odeia, ele não está falando que a criação, que o cosmos te odeia, mas que o sistema desse mundo e as pessoas que fazem parte desse sistema, desse mundo, se essas pessoas, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, versículo 19, o mundo amaria o que era seu. Portanto, Jesus está dizendo assim: se vocês andarem nos padrões desse mundo, o mundo vai amar vocês, o mundo vai amar porque você pertence ao mundo. Então, se formos desse mundo, seremos amados pelo mundo. Não teremos nenhum tipo de problema em relação ao mundo. Mas o mundo vos odeia porque vocês não são desse mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Então, vai ficando claro aqui que nós somos chamados para um estilo de vida contrário ao mundo em que vivemos, na contramão do sistema desse mundo. Ou seja, não é um estilo de vida baseado em nenhum tipo de ideologia desse mundo, nem de esquerda, nem de direita. Porque às vezes a gente acha que porque a gente é mais conservador e as ideologias de direita alinham mais com o nosso tipo de pensamento, porém não deixa de ser um sistema desse mundo. E inclusive as ideologias de direita vão passar a nos odiar, porque nós não somos do mundo. E o Senhor está dizendo que Ele nos escolheu do mundo. Eu lembro que quando a gente falou
disso nos versículos 14 e 15, que Jesus fala que chama para ser amigos dele, não mais servos, mas amigos. E aí o versículo seguinte vai falar, porque eu vos escolhi, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Ou seja, não tem mérito nenhum nosso nessa história. O mérito é todo dele. Foi ele que nos escolheu do mundo. Portanto, se ele nos escolheu do mundo, isso significa que nós estávamos inseridos nesse sistema do mundo. Nós éramos parte desse mundo rebelde que odeia os caminhos do Senhor, que odeia as leis do Senhor. Nós nascemos nesse mundo, nós fomos formados nesse mundo, mas Jesus está dizendo, eu vos escolhi do mundo, para fora do mundo. Então é como se nós fôssemos parte do mundo rebelde, mas o Senhor nos escolhe para fazermos as pazes com Ele, as pazes com o Pai. Agora, se você era parte de um grupo de rebeldes e agora você fez as pazes com o rei e você passa a andar nos caminhos do rei, o que esse grupo de rebeldes que você fazia parte, como que eles vão te tratar? Com amor e carinho? Não, por isso que Jesus diz: se o mundo vos odeia, saibam que primeiramente odiou a mim. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse no versículo 20. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vossa. A gente está chegando num tempo onde a narrativa não vai mais ser tão liberal e tolerante, vamos dizer assim. Eu coloquei aqui nas minhas anotações a intolerância dos tolerantes. Está chegando um tempo em que não há mais espaço para os valores do reino de Deus, para os valores de Deus, para os valores da Bíblia. Não existe. A sociedade tem comprimido os valores de Deus e expelido dos seus meios de convívio. Está chegando um tempo onde as pessoas que pregam a tolerância não tolerarão mais os princípios bíblicos, os princípios do Senhor. E é disso que Jesus está dizendo. Se eles ouviram e acataram os meus ensinos, as minhas palavras, eles vão ouvir vocês. Mas se eles não acataram as minhas palavras, por que vocês acham que eles vão ouvir vocês? Não vai mais existir aquele grupo, que maioria talvez ainda hoje seja a maioria, dos que ficam em cima do muro, sabe? Num posicionamento politicamente correto. O mundo está partindo para um momento onde a narrativa vai ser ou 8 ou 80. Você não consegue mais ficar em cima do muro. Não existe mais o politicamente correto. Ou é ou não é. Nos últimos dias, não vai mais haver aqueles que falam assim: ah, legal, Deus, todos os caminhos levam a Deus, Jesus foi bom. Não. A narrativa é: as coisas de Deus não servem para nós. Portanto, se vocês querem continuar nesses caminhos de correntes, de prisões da lei do Senhor, vocês também não servem mais para nós. Essa vai ser a narrativa do mundo contra aqueles que decidirem permanecer nos caminhos do Senhor. Então haverá um tempo onde ou as pessoas vão amar o Senhor ou elas vão odiar o Senhor. Eu tenho conversado bastante com a igreja aqui do Canadá e a gente vem meditando sobre a igreja de Atos.
E quando a gente olha para a igreja de Atos, havia duas possibilidades de reação à pregação dos apóstolos em Atos, na igreja primitiva. Ou as pessoas ouviam, criam, se arrependiam e se convertiam aos caminhos do Senhor, ou as pessoas odiavam a pregação dos apóstolos e passavam a persegui-los com ódio até matá-los. Esse era o cenário do início da igreja, e esse vai ser o cenário ainda mais intenso da igreja da volta de Jesus, da igreja que a Bíblia chama de a igreja gloriosa. A igreja gloriosa vai pregar e vai causar dois tipos de reação. Arrependimento, quebrantamento, conversão, amor ao Senhor. A outra reação, ódio, perseguição, até tirarem a sua vida. E então Jesus está dizendo: se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, também vão obedecer a de vocês. 21. Mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome. E quando ele fala todas essas coisas, é bom a gente voltar e lembrar Mateus 24. Tá? Então, todas essas coisas, voltem lá para Mateus 24 depois. Leiam o que Jesus disse que seria feito de nós. E daí, voltem aqui em João 15 e leiam o que Jesus está dizendo. Farão todas essas coisas. Lembrando que que João 15 é uma continuidade na linha do tempo, vamos dizer assim. Mateus 24 acontece logo antes de João 15, né? Então, Mateus 24, Lucas 22, Marcos 13, é uma mensagem. E logo depois é essa mensagem aqui no momento da ceia da Páscoa, antes da morte de Jesus. Então, quando ele fala, vos farão todas essas coisas, olhem para Mateus 24. Por causa do meu nome. Portanto, já falei isso uma vez brincando, não adianta a gente achar que o nosso sofrimento, porque a gente é chato, inconveniente e, sei lá, qualquer outro tipo de adjetivo ruim a nosso respeito, não adianta a gente achar que as pessoas não gostam da gente, é por causa de Jesus que eles me perseguem. Não. A perseguição aqui é por causa do nome de Jesus, é porque você decidiu viver um estilo de vida contrário ao estilo de vida desse mundo. Versículo 22. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem culpa, não tem desculpa para o pecado deles. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo, se eu não tivesse vindo, não tivesse feito todos os milagres que eu fiz, não tivesse ensinado tudo que eu ensinei, não tivesse revelado as obras do Pai como eu as revelei, não teria, eles teriam desculpa, mas porque eu vim e revelei as obras do meu Pai, revelei o Pai a eles, não há desculpa para o pecado deles. E nós vamos entender qual é o pecado a que Jesus está se referindo aqui. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Então, Jesus está se colocando no mesmo patamar de Deus. Vocês estão percebendo isso daqui? Aquele que me odeia, odeia também meu Pai. Tipo, não tem diferença. Se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora não somente as viram, mas também odiaram a mim e ao meu Pai. De novo, se você odeia ao Senhor Jesus, você odeia ao Pai. Se você ama Jesus, você ama o Pai. E aqui tem uma
bom, a gente vai olhar mais para frente no capítulo 16, mas qual então é o pecado a que Jesus está se referindo? Qual é a culpa e o pecado a que Jesus está se referindo? Quando Jesus diz que agora eles não têm desculpa para o pecado deles, o pecado é o pecado de negar quem Jesus é, negar a autoridade e a divindade de Jesus. Mateus 11, versículo 21, Jesus está declarando juízo e ele fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. Por isso vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Até o inferno descerás. Se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Portanto, o pecado de negarmos a Jesus, a consequência do pecado de negarmos Jesus, é um juízo pior que o juízo de Sodoma e Gomorra. Agora, olha que interessante o versículo seguinte. Mas agora não somente as viram, mas também odiaram a mim e a meu Pai, para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Ouviram-me, odiaram-me sem motivo. Então, tudo isso, o ódio, a perseguição, tudo isso está previsto na palavra. E é interessante que Jesus fala na lei, tá? Mas ele está citando um salmo. Portanto, se ele está citando, e ele está citando o Salmo 35:19 ou 64:9, eles dizem mais ou menos a mesma coisa, que é essa frase: odiaram-me sem motivo. Então, todo esse ódio, toda essa perseguição ao Senhor, e todo o ódio ao povo do Senhor e perseguição ao povo do Senhor estão previstos na palavra, não nos devem pegar de surpresa. E aí, Jesus vai falar do Espírito Santo e parece que está meio desconectado. Mas veja bem, ele fala: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Portanto, o Espírito Santo, o Consolador, ele é o testemunho de Cristo. E por que ele está aqui, nesse contexto de Jesus falando da perseguição? Se perseguiram a mim, se odiaram a mim, vão odiar vocês, perseguiram a mim, vão perseguir vocês, vão fazer tudo isso contra vocês. E o Espírito Santo que eu enviar é o meu é o testemunho ele dá testemunho acerca de mim. Por que está nessa sequência? Qual era a causa de perseguição naquele momento? Não era Jesus? Ele era a causa de perseguição? As pessoas estavam perseguindo ele. E ele fala: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Sabe por quê? Porque o Consolador que eu vos enviarei, ele dá testemunho de mim e, portanto, vocês darão testemunho de mim. Então, às vezes a gente quer orar e pedir: eu quero o Espírito Santo, quero ser cheio do Espírito Santo. Veja bem, a gente precisa saber que o Espírito Santo vai ser, assim como Jesus, a causa da perseguição. É por causa do Espírito Santo que vão te perseguir.
E por quê? Porque ele dá testemunho de Jesus por meio da igreja, por meio da sua vida com Deus. O testemunho de Jesus era aquele testemunho que condenava o mundo e aguçava a perseguição contra ele. E é a mesma coisa que vai acontecer com a igreja gloriosa. A igreja gloriosa vai ser uma igreja cheia de poder do Espírito Santo. E se a igreja gloriosa, a igreja da volta de Jesus, vai ser cheia do Espírito Santo, ela vai ser cheia do testemunho de Cristo. E se perseguiram a Cristo, o que você acha que vai acontecer com a igreja que dá testemunho de Cristo? Essa é a mensagem. Capítulo 16. E eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Eu ouvi uma frase interessante. O maior problema na igreja não é heresia. A igreja consegue combater heresias, a igreja consegue refutar heresias com pessoas comprometidas com a palavra. Mas sabe qual é o maior problema da igreja? O tropeço, o escândalo, a ofensa. São essas coisas que causam apostasia. Não é a heresia que causa apostasia, é a ofensa que causa apostasia. E Jesus está dizendo, eu tô falando isso para vocês de antemão, para que vocês não fiquem ofendidos, para que vocês não tropecem. A palavra vai falar que o Senhor é uma pedra de tropeço. Ele é a rocha da salvação para aqueles que creem, e ele é pedra de tropeço para aqueles que não creem. Serão expulsos, perseguidos, né? Eles vos expulsarão das sinagogas. Chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. Pensa no radicalismo do Islã. Aqueles homens bomba e terroristas que se matam para matar os infidéis, os infiéis do Irã, do Islã. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso em nome de Deus. Eles falam que estão fazendo isso em nome de Deus. O fato é que Jesus está dizendo aqui, aqueles que vos matarem julgarão estar prestando um serviço a Deus. Agora, a palavra serviço significa, se você olhar no Antigo Testamento, por exemplo, toda vez que aparece servir a Deus, serviço a Deus, ela está sempre ligada à adoração, a prestar adoração a Deus, por exemplo, sacrifícios no templo eram um serviço a Deus, era uma adoração a Deus. E o que é engraçado aqui nesse ponto é que, de certo modo, o martírio do crente é, de fato, um serviço a Deus. Então, a pessoa que mata um crente achando que está fazendo isso em nome de Deus, o coração dela é ruim, a intenção dela é ruim, aquilo que ela fez é ruim, porém, para Deus, o sangue do mártir é um sacrifício agradável. E a palavra fala que ele vai vingar o sangue dos mártires. Então ele recebe a alma daquela pessoa como um motivo de fato de adoração. Aquela pessoa entregou a própria vida em serviço, em adoração ao Senhor, mas ele vai vingar o sangue que foi derramado. Ainda não chegou essa hora para nós, e aí a gente acha que ainda não chegou para ninguém. Mas quando você olha para a igreja perseguida no Oriente Médio, por exemplo, até mesmo na Coreia do Norte, na China,
Existem muitos irmãos sendo martirizados por causa do nome de Jesus, por causa da fé que eles têm pregado. Na Coreia do Norte, por exemplo, há um tempo atrás, eu estava ouvindo sobre o regime, e pais cristãos, eles não podiam contar para os seus filhos, pregar o evangelho para os seus filhos, porque se seus filhos pequenos dessem uma brecha na escola, num comentário, na rua, eles poderiam ser presos e torturados por causa do nome de Jesus. Então, eles não pregavam o evangelho para os seus filhos, eles escondiam dos próprios filhos o evangelho e oravam para que o Senhor pudesse alcançar os filhos sem ser pela pregação deles, depois que eles morressem. E aí, essa história que eu ouvi, por exemplo, é o testemunho de uma moça que o pai, depois de ter sido preso, torturado e morto, ela ficou sabendo, aí que ela ficou sabendo que o pai amava o Senhor e servia o Senhor, e o testemunho do pai dela trouxe conversão e arrependimento para a vida dela. Então, a gente às vezes não tem noção dessa realidade da perseguição, de sermos expulsos, né, de uma sociedade, de sermos torturados, de sermos presos e torturados por causa de Jesus. E porque a gente está distante disso, às vezes a gente nega a existência disso. Mas ainda nos nossos dias, né, essas coisas têm acontecido. E, de acordo com a palavra, só vai ficar pior. Vai chegar em nós, né? Vai chegar aqui nesse país utópico, onde parece que tudo é tão fácil aqui no Canadá, mas vai chegar aqui também. Versículo 3: e farão isso por não conhecer o Pai e nem a mim. Ou seja, Jesus está falando sobre uma ignorância em relação a quem Deus é. Mas eu vos tenho dito essas coisas a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que eu vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Ué, só pensar, se fôssemos nós ouvindo Jesus dizer essas coisas, vai morrer, a gente vai ser perseguido, vão odiar a gente, e você está indo embora, né? A gente ia ficar feliz. Né? Então, é óbvio, é meio que óbvio que o coração dele se encheu de tristeza por causa dessas coisas. Mas olha o que ele vai dizer no versículo 7. Todavia vos digo, é para o vosso benefício que eu vou. Espera aí. Nosso Messias, aquele em quem a gente tem crido, o Filho do Deus vivo, ele vai embora e ele está dizendo que é para o nosso benefício? O que pode ser melhor do que estar diante de Jesus? Pergunto a nós. O que pode ser melhor do que estar diante de Jesus? Todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Douglas Gonçalves, ele fez um comentário aqui em relação a esse versículo que eu achei uma ilustração fantástica. Como assim é para o nosso benefício que Jesus vá? E a questão é a seguinte, ele falou assim, que ele estava ouvindo uma conversa entre alguns futuristas, assim, conversando sobre
tecnologia, avanço da ciência, etc. E daí os caras estavam conversando sobre o quanto que se perde na comunicação humana. Então, eu tenho uma ideia e para eu transmitir essa ideia para alguém, um pensamento, uma ideia, uma criação, para eu transmitir isso para alguém, eu preciso comprimir essa ideia, codificar essa ideia naquilo que a gente chama de linguagem. E aí eu tenho que transformar essa ideia em linguagem e através da linguagem eu passo isso para outra pessoa. O que essa pessoa tem que fazer? Descomprimir a linguagem, decodificar a linguagem, processar aquilo, e nesse processo perde-se muito daquilo que foi a ideia original, ou o pensamento original. Né? Sabe quando você está tentando falar alguma coisa para alguém e a pessoa não entende, você fala, mas como que você não está entendendo o que eu estou falando, né? Então, esses futuristas eles estavam projetando assim algo do tipo: imagina se fosse possível eliminar a comunicação e você transmitir a ideia diretamente para outra pessoa, sem esse processo, sem processar isso, né? E é isso que o Espírito Santo faz em nós. É isso que o Espírito Santo é em nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo, é como se não existisse mais dúvida em nós de quem Jesus é, porque o Espírito Santo testifica em nós quem ele é. E aí, o versículo 8 vai dizer que quando ele vier, ele convencerá o mundo de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai explicar o que são essas coisas. O que é convencer o mundo do pecado, o que é convencer o mundo da justiça e o que é convencer o mundo do juízo. Então, do pecado porque não crê em mim. Então, está aqui claro qual é o pecado relacionado lá ao versículo 22 do capítulo anterior. O pecado de não crerem em Jesus. Agora, é de não crerem em Jesus, que tipo Jesus estava ali na frente deles e que fazia milagre? Não. É o pecado de não crerem que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Deus de Israel, o Messias de Israel. Esse é o pecado que o Espírito Santo convence o mundo. Então, o Espírito Santo convence do pecado e você passa a crer em Jesus. Então, o Espírito Santo te convence da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. O que Jesus está querendo dizer com isso? O senso de justiça. Sabe quando você encontra com alguém assim que é mais santo que você? E porque você está na frente de alguém que é mais santo que você vai prestar atenção no tipo de linguagem que você usa, no tipo de roupa que você usa, em como que você vai falar. E a santidade daquela pessoa na sua frente, ela meio que te constrange, porque ela joga luz no seu pecado. E Jesus está dizendo: eu não vou mais estar aqui. Portanto, a referência de santidade que vocês têm em mim não vai mais estar diante de vocês, mas vai estar dentro de vocês. Então, o Espírito Santo convence da justiça para que nós andemos em santidade, mesmo sem a presença física do Senhor Jesus na nossa frente. Então, o Espírito Santo convence da justiça. E então nós andamos em santidade, porque Ele é o nível de santidade de Jesus. E se nós temos o Espírito Santo em nós, então ele joga luz no nosso pecado. E nós ficamos constrangidos com o nosso pecado, convencidos do pecado e resolvemos andar em justiça e santidade. E terceira coisa, o Espírito Santo convence do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado.
Portanto, existe esse convencimento do juízo, é um convencimento para a esperança. Temos esperança e cremos que o príncipe deste mundo já está condenado no Senhor Jesus. Portanto, podemos perseverar em fé, porque aquilo que foi prometido vai ser cumprido. Então, o convencimento do juízo é um convencimento escatológico. O Espírito Santo traz convicção da bendita esperança, do retorno de Jesus, do juízo dos ímpios. Ainda tenho muito que vos dizer, versículo 12, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Agora, tem uma versão que vai traduzir esse versículo como ele vos conduzirá em toda a verdade. E talvez o em toda a verdade seja mais apropriado, porque ele vai nos conduzir em toda a verdade, em Cristo. A verdade é Cristo. Se ele já te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ele não vai mais te conduzir a Cristo. Você já foi conduzido a Cristo quando ele te convenceu do pecado. Mas em toda a verdade, e a verdade é Cristo. E ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Assim como Jesus não falava de si mesmo, assim como Jesus não realizava as obras do seu próprio intento, mas a gente viu constantemente em João, Jesus falando as obras de meu Pai, aquilo que eu vos digo, não sou eu que vos digo, mas eu ouvi do meu Pai. E ele está dizendo que é a mesma coisa que o Espírito Santo vai fazer em nós. Ele não falará de si mesmo, assim como Jesus não falava de si mesmo. Portanto, quando a gente vê em João 14:16, que Jesus fala, eu vos enviarei outro Consolador, esse tipo de texto justifica aquilo que Jesus diz. Porque outro Consolador significa o quê? Outro igual, outro do mesmo tipo, outro da mesma espécie, outro da mesma categoria. Né? Então, João 14:16, Jesus falou, eu vos enviarei outro Consolador. E aqui ele está explicando, o Espírito Santo, assim como eu, ele não vai falar de si mesmo. E ele me glorificará, pois receberá o que é meu e anunciará a vós. Agora, o que é de Jesus? Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Um pouco e já não me vereis, mais um pouco e me vereis. Então, provavelmente ele estava falando aqui da morte e ressurreição. E, dependendo, ele poderia estar falando da ascensão e da volta. Há espaço para encaixarmos os dois pontos de vista. Um pouco e já não me vereis, mais um pouco e me vereis. Então, alguns discípulos perguntaram uns aos outros, o que significa isso que nos diz? Um pouco e já não me vereis, e mais um pouco e me vereis? Porque vou para o Pai, e perguntavam, o que quer dizer um pouco? Não compreendemos o que ele estava dizendo. E Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e disse-lhes, perguntais entre vós acerca disso que eu disse, um pouco e já não me vereis, e mais um pouco e me vereis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará.
Ficareis tristes, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. Então, fica mais evidente aqui que ele estava falando da morte e ressurreição. Vocês vão ficar tristes na minha morte, mas o resto da galera aí vai ficar alegre. Porém, a vossa tristeza será transformada em alegria depois de 3 dias. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores porque a sua hora chegou, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do sofrimento diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Aliás, uma mulher em dor de parto, ela suporta aquilo porque ela está na expectativa da alegria do bebê nos braços dela. E esse ensino nos leva a um posicionamento de fé e expectativa e esperança. Nós só vamos conseguir suportar tempos de tristeza e tribulação se a nossa expectativa estiver focada no dia do Senhor e na alegria do encontro com o Senhor. Só assim nós vamos ser capazes de perseverar na fé. Assim também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém mais tirará a vossa alegria. Naquele dia nada me perguntareis. Agora, aqui está o motivo do porquê que eu disse que pode ser que Jesus também estivesse referindo à volta dele. Porque toda vez que nos profetas aparece naquele dia, está se referindo ao dia do Senhor, ao dia da vinda do Messias, com poder e glória. Então, quando Jesus usa o termo naquele dia, nada me perguntareis, e pensa, nada me perguntareis. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos ainda faziam perguntas, ainda tinham dúvidas. Eu penso que na volta de Jesus, muita coisa, nada, quando ele fala nada me perguntareis, é porque não haverá mais barreira para perguntar ao Senhor. Em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo o que lhe pedirdes em meu nome. De novo, o conceito da oração e a necessidade da oração e da perseverança em oração. O Senhor está constantemente ensinando a perseverar em oração e a importância da oração. Veja que interessante, ele fala, o Pai vos concederá tudo o que lhe pedirdes em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja plena. É o prazer do Pai responder oração para que a nossa alegria seja plena. Que tipo de oração ele quer responder? A oração que é feita em nome de Jesus. E como nós podemos pedir algo a alguém em nome de outra pessoa? Se essa outra pessoa quer que aquilo aconteça. Caso contrário, eu não posso pedir nada em nome de alguém, né? Portanto, quando pedimos algo em nome de Jesus, já falei isso aqui uma vez, em nome de Jesus não é senha para pedirmos a Deus nossas futilidades. Em nome de Jesus implica representatividade. Senhor, estamos orando em nome de Jesus, porque sabemos que o seu filho deseja isso também, e nós também desejamos. E se você nos der isso que o seu filho deseja, que nós desejamos, a nossa alegria será plena. (25) Eu vos disse essas coisas por figuras, mas está chegando a hora que não vos falarei mais por figuras, mas falarei abertamente acerca do Pai. De novo ele vai repetir a frase, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai em vosso favor, pois o próprio Pai vos ama,
A gente tinha que parar nesse versículo aqui, ó, e ficar soaking nessa realidade durante um dia inteiro, durante uma vida inteira. O próprio Pai vos ama, visto que me amaste e crestes que vim de Deus. Vim do Pai para o mundo e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E os seus discípulos disseram, agora falas abertamente, não por figuras. Agora reconhecemos que sabes todas as coisas e não necessitas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste de Deus. E Jesus prosseguiu, credes agora? É como se Jesus tivesse, meus queridos, vocês creem mesmo agora? Daqui a meia hora vai todo mundo fugir. Daqui a meia hora, quando Judas chegar com os soldados romanos, vai todo mundo, ó. Vocês creem mesmo agora? Está próxima a hora e já chegou em que vocês serão dispersos, cada um para o seu lado, e me deixarei sós. E me deixarei só. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, vocês vencerão o mundo. É isso que está escrito aí? Não, né? Tende bom ânimo, porque a vitória de vocês não depende de vocês. Eu venci o mundo. Esse é o bom ânimo que nós podemos ter. Ele venceu. Ele é aquele que pisa a cabeça da serpente. Ele venceu o mundo. Por isso nós podemos ter bom ânimo. Por isso nós podemos ter a paz que excede todo entendimento. Por isso nós podemos ser como Paulo, que estava contente em todas as circunstâncias. Nós podemos ter bom ânimo, porque a nossa vitória não depende de nós. A nossa vitória é dele. Ou melhor, a vitória dele representa a nossa vitória. Por isso podemos ter bom ânimo. Muito bem. Corremos para concluir o 16. A gente podia ter muito mais detalhes de informação aqui, mas eu recomendo vocês assistirem também, se vocês procurarem o vídeo do Douglas sobre João 15:16, ele faz o vídeo dele com o Ângelo Basso. E aí vocês vão ter também acesso a mais informações mais detalhadas. Eles gastam umas 2 horas nesse trecho que a gente gastou 1 hora aqui. Então, se você procurar no YouTube João 15:16, Douglas Gonçalves e Ângelo Basso, vocês vão achar lá rapidinho. Recomendo assistir e continuar nessa leitura. No nosso próximo encontro, quarta-feira que vem, então, a gente vai dar continuidade falando de João 17 e temos que concluir, pois o Paulo fechou a agenda, né, Débora, para concluirmos na próxima semana, e aí ele vai reformular e repensar como serão os nossos encontros só para o ano que vem. Então nós vamos ficar uma janela bem longa aí até recomeçar os encontros de estudo. Comentários, dúvidas, gente, alguma coisa que até para nosso próximo encontro que vocês queiram focar ou que eu aborde que não foi abordado até agora? Posso pausar a gravação? Manda bala, Débora. Obrigado. Pessoal que